Bom dia! O nosso trabalho foi produzido por mim, Analice, a Bianca, Ana Beatriz e Hilary. E hoje a gente vai estar explicando sobre os antivirais. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um vírus. Eles são agentes infecciosos que são incapazes de se reproduzir fora da célula do seu hospedeiro. São formados por uma cápsula proteica, que vai envolver o material genético, e este pode ser o RNA, DNA ou os dois juntos. E o que são os antivirais? Ele é uma classe de medicamentos que é utilizado para tratar de infecções virais, que de uma maneira mais grotesca explicando, vai impedir a duplicação do vírus. Os principais vírus que afetam a cavidade oral são herpes, sarampo, cachumba e papiloma. Agora a Ana Beatriz vai estar falando um pouquinho mais sobre os medicamentos e sobre a herpes. É a doença viral mais comum na clínica odontológica. Ela causa feridas como bolhas ao redor da boca e o medicamento mais conhecido para utilização é o aciclovir. Na maioria das vezes, o uso é combinado por via tópica e oral, sendo utilizado de 4 em 4 horas, excluindo o período noturno para maior conforto do paciente. O aciclovir interfere com a ADN polimerase viral, inibindo a replicação do vírus. É de conhecimento de todos que o vírus é uma estrutura que vai sequestrar o processo metabólico da célula do hospedeiro. Assim, existem algumas enzimas que são específicas desses vírus, e essas enzimas vão ser os alvos desses fármacos. Atualmente, a maioria dos agentes antivirais disponíveis vai ser efetivos apenas quando o vírus está em replicação. Assim, os fármacos antivirais eles podem ser agrupados de acordo com o mecanismo de ação. Os fármacos antivirais mais utilizados na prática odontológica são classificados como inibidores da DNA polimerase viral. Assim, vamos entender como que funciona esse mecanismo. O fármaco aciclovir é um medicamento de referência na terapia antiviral seletiva, uma vez que ele vai atuar somente em células infectadas pelo vírus. O nome aciclovir é derivado da sua fórmula química, que é composta por uma base nitrogenada que comumente seria ligada a uma pentose. No entanto, na síntese química, essa pentose é retirada e é adicionada um carboidrato acíclico. Daí a origem do nome aciclovir. Esse medicamento possui um espectro viral limitado ao vírus da herpes, não sendo eficiente contra infecções virais como varicela vírus ou Epstein-Barr. Agora a gente vai estar entendendo um pouco sobre esse mecanismo de ação. O mecanismo de ação de um antiviral vai começar primeiro com a infecção da célula por esse vírus, que vai ser incorporado pela célula, o vírus. Ele vai perder o seu capsídeo ainda no citoplasma e seu material genético vai ser direcionado para o núcleo, onde ele vai se incorporar ao DNA humano e assim ele vai sequestrar a maquinaria celular em benefício do vírus, que vai aumentar a replicação viral e a produção de proteínas. Assim, o fármaco aciclovir ele é um derivado sintético da guanosina. Ele vai ser convertido em monofosfato pela timina quinase viral. O que isso significa? A timina quinase viral ela vai ser encontrada apenas em células que são infectadas por vírus, pois é uma enzima específica de vírus. Então, o aciclovir vai ter essa especificidade dele só ser ativado aonde tem essa. Assim, o aciclovir só vai ser ativado em células que vão possuir essa timina quinase viral. Dessa forma, o aciclovir, assim que entra na célula, ele vai ter o contato com essa timina quinase viral e a partir disso vai desencadear um processo de reações químicas no qual o aciclovir vai ser transformado em monofosfato de aciclovir, difosfato, até chegar no trifosfato de aciclovir, que é a forma ativa do medicamento, que é a forma ativa desse fármaco. Essa forma ativa vai se ligar à DNA polimerase viral, que vai se incorporar ao DNA como uma desoxiguanosina. E por possuir uma estrutura química diferente, a ausência da pentose, como foi citado, ela vai interromper a extensão dessa cadeia nucleotídica. E o que isso vai desencadear? Isso vai desencadear o impedimento dessa replicação viral. O trifosfato de aciclovir ele vai ser inativado dentro das células do hospedeiro pelas fosfatases celulares.
Esse medicamento, o aciclovir, é eliminado pelos rins, parte por filtragem glomerular e parte em secreção tubular. Agora eu vou estar falando um pouco mais sobre o penciclovir e o fanciclovir, que são medicamentos que possuem mecanismo de ação semelhante ao aciclovir e possuem apenas algumas alterações químicas no fármaco que vai modificar as suas propriedades farmacocinéticas. O penciclovir ele é cerca de 100 vezes menos eficiente do que o aciclovir, mas atinge uma maior concentração plasmática, logo ele vai apresentar um maior tempo de vida. Já o fanciclovir possui o mesmo mecanismo do aciclovir, como citado anteriormente, e possui propriedades bem semelhantes ao penciclovir. Agora vamos estar explicando sobre os efeitos adversos dos medicamentos. Primeiramente, o aciclovir ele pode ser usado de forma tópica, ou seja, é uma administração epidérmica, sendo em forma de pomada, de gel, e também pode ser oral, como comprimido ou intravenosa. Esse medicamento vai apresentar efeitos colaterais mais brandos, como dor de cabeça, diarreia, queda de cabelo, sensação de cansaço e entre outros. E vai possuir uma melhor ação antes da formação de vesículas, na fase prodômica, ou seja, na fase antes de apresentar os sintomas. O modo de uso é indicado tanto para criança quanto para adulto, sendo que o mesmo deve tomar um comprimido de 200 ou 400 mg 5 vezes ao dia. E também pode ser de forma tópica, como eu expliquei anteriormente, que o certo é aplicar o creme nas lesões 5 vezes ao dia durante 5 a 10 dias no máximo. O penciclovir, que também é um medicamento antiviral que interrompe a multiplicação do vírus herpes, ele permite uma cicatrização mais rápida e redução no tempo da duração da dor. Ele é indicado para adultos e crianças acima de 12 anos por via do uso tópico e é recomendado aplicar o creme nas lesões 8 vezes ao dia, com intervalo aproximadamente de 2 horas durante 5 a 10 dias. E as reações adversas é ardência, sensação de picada, formigamento, inchaço ou coceira. E o medicamento fanciclovir, ele é indicado só para adultos e é por via oral. Ele é utilizado no tratamento ou supressão do herpes genital recorrente em pacientes imunocompetentes e é recomendado que se tome uma cápsula 3 vezes ao dia durante 5 a 10 dias. E a reação adversa é o transtorno da cefaleia, que no caso é a dor de cabeça. Agora vamos estar falando sobre os antifúngicos. E para começar, devemos saber o que são os fungos. Eles são organismos eucariotas, ou seja, possuem um núcleo celular. São heterótrofos, porque não produzem seu próprio alimento e podem ser uni- ou pluricelulares. São parasitas e com isso transmitem doenças como micose, sapinho e candidíase. A alteração no equilíbrio flora-hospedeiro vai induzir essas doenças orais. E o que são os antifúngicos? É uma classe de medicamento que é utilizada para prevenir e tratar doenças provocadas pelos fungos. Agora, a Ana Beatriz vai estar dando continuidade, falando sobre os medicamentos e a candidíase. Na odontologia. Os fungos na cavidade oral surgem quando o paciente está com baixa imunidade. O uso de prótese e higiene inadequada contribuem com o aparecimento desses fungos. A candidíase é a principal doença fúngica que afeta a boca. As características são placas esbranquiçadas que podem afetar o palato, assoalho de boca, mucosa e língua. As lesões têm aumento lento e progressivo. Os pacientes apresentam dor, sensação de queimação na língua e alterações no paladar. O tratamento inicial é feito com nistatina, que tem como mecanismo de ação o desequilíbrio da célula, levando à sua morte. A suspensão oral é feito um bochecho por via tópica 4 vezes ao dia durante 14 dias, com pelo menos 10 ml da solução sendo ingeridas. Caso esse paciente use a prótese, é necessária uma avaliação, ver se a prótese pode ser higienizada e reutilizada ou não. Alguns pacientes preferem fazer o tratamento por via oral. A opção mais utilizada é o itraconazol, que é administrado em forma de comprimido pelo período de 7 dias. É um medicamento com amplo espectro, ou seja, tem um grande percentual de espécies sensíveis, porém tem uma baixa dosagem de apenas 100 mg. É eficaz e menos tóxico, além do baixo nível de resistência e um preço mais acessível. Lembrando que as doses podem aumentar ou diminuir, é necessário fazer um acompanhamento dessas lesões. Uma outra opção é o cetaconazol, um medicamento mais forte, também utilizado por via oral, 200 mg uma vez ao dia durante 14 dias.
Pode ter efeitos adversos, como a náusea e a cefaleia, e tudo depende da produção ou redução das lesões. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os antifúngicos. Nessa imagem é possível observar um fungo e apontando, nas estruturas o nome dos medicamentos e aí, respectivamente, aonde que eles vão estar atuando o mecanismo de ação, o nome dos fármacos. Assim, a gente vai entender um pouco de como o fármaco vai atuar em cima de cada estrutura do fungo. Os agentes terapêuticos antifúngicos podem ser classificados em 2 grupos. O primeiro, que é de antibióticos antifúngicos que ocorrem naturalmente, que é o grupo dos polienos. E o segundo, que são fármacos sintéticos, que inclui os azóis. Nesse trabalho, a gente vai estar dando uma ênfase maior no mecanismo dos poliênicos e azóis, que são comumente usados na prática odontológica. Agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de ação dos polienos, que eles são medicamentos classificados como um antibiótico antifúngico. Eles é uma mistura de uma substância antifúngica derivada da cultura de Streptomyces. Aqui a gente vai estar falando sobre a nistatatina, que é um medicamento usado na odontologia. No entanto, a nistatina vai possuir uma estrutura similar à da anfotericina e vai possuir também o mesmo mecanismo de ação. Sendo assim, o mecanismo de ação da anfotericina vai ter o local de ação a membrana celular fúngica, onde vai ocorrer uma interferência na permeabilidade e das funções de transporte do fungo. Essa interferência na permeabilidade vai se dar pela formação de grandes poros na membrana. O centro hidrofílico da molécula vai criar um canal iônico transmembranar que vai causar graves alterações no equilíbrio iônico, incluindo a perda de potássio intracelular. A anfotericina vai ter uma ação seletiva, ligando avidamente nas membranas dos fungos e de alguns protozoários, e menos avidamente nas células dos mamíferos, então vai conferir uma seletividade maior. A base da especificidade do fármaco pelas membranas fúngicas e não pelas humanas se deve pelo ergosterol, que vai ser o esterol das membranas fúngicas, que não vai ser encontrado na célula animal, que é o colesterol, que é o principal componente das membranas. E assim também a anfotericina vai reforçar o efeito antifúngico da flucitosina, oferecendo uma combinação sinérgica. Então, é adequado fazer uma combinação desses fármacos. Além disso, é importante falar que a anfotericina é muito pouco absorvida quando administrada oralmente. Essa via geralmente é usada apenas em tratamento de infecções no trato gastrointestinal superior. A anfotericina também vai ter uma forte ligação a proteínas plasmáticas, penetrando pouco nos tecidos e nas membranas. Embora seja encontrado em concentração elevada em exudatos inflamatórios e pode atravessar a barreira hematoencefálica quando ocorrem inflamações nas meninges. Agora eu vou estar abordando o mecanismo de ação dos azóis. Os azóis são agentes antifúngicos sintéticos. Eles trabalham em cima do mecanismo de inibição da enzima fúngica 3A do citocromo P450. A lanosina 14-alfa-desmetilase, que é responsável pela conversão do lanosterol em ergosterol, que é o principal esterol da membrana celular fúngica. Essa depleção resultante do ergosterol vai alterar a fluidez na membrana, o que vai interferir na ação das enzimas associadas a ela. O efeito final dessa inibição vai ser a inibição dessa replicação. Assim, esses azóis também vão inibir a transformação das células de levedura de cândida em hifas. Então, ela vai estar interrompendo o processo de crescimento do fungo, a forma invasiva e patogênica do parasita, no caso da hifa, e vai reduzir a membrana nos locais de ligação. Os azóis eles podem ser classificados em imidazóis e trizóis de acordo com sua fórmula estrutural química. Os imidazóis, o de primeira geração é o miconazol e o de segunda geração é o cetoconazol.
E os triazóis, o da primeira geração, temos o exemplo do fluconazol, segunda geração, voroconazol e terceira geração, ravuconazol, sendo esses mais atuais. Agora, em relação aos efeitos adversos dos antifúngicos, nós vamos dividir por etapa. Primeiramente, vem a classe dos medicamentos azóis. Por que eles têm esse nome? Eles bloqueiam a síntese do ergosterol, que é um importante componente da membrana celular fúngica. É o mais utilizado em infecções pouco graves. Primeiramente, temos o miconazol, que ele tem o seu uso tópico na forma de pomada e é indicado somente para adultos. O seu modo de uso é aplicar o gel ou loção 4 vezes ao dia. E seus efeitos colaterais constituem por distúrbios do sistema nervoso, boca seca, vômito e desconforto oral. E ele é mais indicado para o tratamento de candidíase oral. Em segundo lugar, nós temos o cetoconazol, que as vias de administração pode ser tópica ou oral. Ele é indicado para adulto tomar um comprimido uma vez ao dia e aplicar a pomada 4 vezes ao dia. Já em criança de até 20 quilos, é indicado 1/4 do comprimido uma vez ao dia. E de 20 até 40 quilos, é indicado usar meio comprimido uma vez ao dia. E o creme pode aplicar 4 vezes ao dia. E ele tem como efeito colateral diarreia, dor abdominal, náuseas e boca seca. E agora, para terminar a classe dos azóis, nós temos o cloretrimazol, que ele é conhecido comercialmente por Canesten e é usado mais para candidíase. Ele pode ser de uso oral ou tópico e é indicado também para crianças e adultos aplicar a pomada 4 vezes ao dia na lesão, ou tomar uma pastilha 5 vezes ao dia. Agora vamos falar sobre a classe dos triazóis, que pertence ao grupo dos inibidores de biossíntese de esteróis, o qual constitui o maior e mais importante grupo de compostos já desenvolvidos para o controle de doenças fúngicas de plantas e animais, exibindo vários graus de sistemicidade e, frequentemente, altíssima potência antifúngicas. E os triazóis, eles impedem o crescimento de fungos e é indicado para o tratamento de candidíase vaginal e dermatomicoses, que são infecções fúngicas na pele e nos seus anexos, e como exemplo, a unha, que é conhecida popularmente como micose. E com isso temos 2 medicamentos, o itraconazol e o fluconazol. O itraconazol, ele serve para o tratamento de infecções fúngicas, que é a micose, dos olhos, da boca, das unhas, da pele, da vagina e dos órgãos internos. Ele é indicado para uso adulto e é administrado por via oral, e é recomendado tomar de 1 a 2 cápsulas uma vez ao dia. E as reações adversas e a falta de apetite, dor abdominal, náuseas, cansaço e a urina muito escura. Já o fluconazol, ele é um medicamento antifúngico indicado para o tratamento de candidíase e prevenção da candidíase recorrente, para o tratamento também de balanites causada por cândida e para o tratamento de dermatomicoses. Ele é indicado para adultos e crianças e é recomendado uma dose única semanal, e o tratamento dura cerca de 2 a 4 semanas. Ele é administrado por via oral e intravenosa. E as reações adversas é a cefaleia, dor de cabeça, diarreia, náuseas, tontura, a insônia e a fadiga. E com isso temos a classe dos poliênicos, que são os antibióticos antifúngicos utilizados em infecções fúngicas e são geralmente bastante tóxicos, estáveis e pouco solúveis. Eles só são utilizados comumente no Brasil na terapêutica humana a partir da anfotericina B, que é o principal antifúngico poliênico que ocorre na natureza, o heptaeno e a anistatina por falta de compostos melhores. E a anistatina é um remédio antifúngico que age inibindo o crescimento do fungo Candida albicans, que pode causar na pele ou mucosas como candidíase ou monilíase, que é também conhecida como sapinho em bebês e crianças, ou micose entre os dedos, por exemplo. E a anistatina é indicada para o uso de adultos e crianças e é administrada por via oral isotópico. E o creme ele deve ser aplicado 4 vezes ao dia, ou tomar uma draga 4 vezes ao dia, que é recomendado somente para adultos, ou fazer o bochecho de 5 ml 4 vezes ao dia. E as reações adversas que podem ocorrer são as erupções cutâneas, a urticária
e a síndrome de Stevens-Johnson, só que são reações raramente relatadas, então são consideradas reações raras. As reações comuns é a diarreia, náuseas e vômitos. Esse foi o nosso trabalho do folder, espero que tenham gostado. E as nossas referências foi o livro Hang Dale, Farmacologia, 8ª edição, e o material de apoio. Obrigada!